Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Eliane. Boa tarde, olá! E nós vamos falar um pouco sobre psicologia, porque ela está fazendo essa faculdade. Então, conta pra gente, em qual semestre você tá? Eu tô no 8º período de psicologia. Nossa, já? Já. Entrei ontem praticamente, né? São 10 períodos no total. E como é que foi a sua experiência de ter entrado na faculdade? Era um sonho pra você? Foi bem que assim, desde muito nova eu sempre tive vontade de cursar psicologia. Na verdade, eu não me via fazendo uma outra coisa que não fosse a psicologia, né? Todo esse contexto, essa área. Só que é um curso um pouquinho complexo de você conseguir por conta da mensalidade. Na época eu não tinha condições de pagar mesmo, né, uma mensalidade para cursar psicologia, só que eu não desisti. Então eu fui correndo atrás, até conseguir bolsas de estudos para cursar outras áreas, só que eu não tinha interesse. Eu queria psicologia porque eu sempre tive aquilo como foco. Eu já me via atuando em muitas áreas, né? E como é que foi a sua experiência? Porque você falou que não tinha condições, que psicologia é um pouco difícil. Comigo basicamente foi assim, como eu mencionei, eu sempre tive a vontade de estudar e não me via fazendo uma outra coisa que não fosse a psicologia. Então eu fui, o primeiro passo é correr atrás. Eu fiz um mapinha de faculdades que tinham no Rio de Janeiro e comecei a ligar para, essas universidades para ver mensalidade, os valores, como é que funciona, período, tudo, horário, tudo isso. E na época eu trabalhava, né, sempre trabalhei, e ainda assim eu não tinha condição de fornecer mensalmente o meu curso em faculdade de psicologia. Mas eu fiz a minha parte e não desisti. Então o primeiro passo que eu fiz foi orar. Eu pedi a Deus uma direção para Ele me guiar para eu conseguir de fato adquirir esse sonho. Porque eu sabia que sozinho eu não conseguiria, mas com Deus eu poderia e daria certo. E eu acho que a partir do momento que a gente tem um sonho, um desejo no nosso coração, é porque Ele permitiu, então Ele sonhou isso junto com a gente, né? Sim, eu tinha muita expectativa em relação a isso, porque eu sabia que com Deus seria diferente e foi. Então, o primeiro passo foi apresentar a Deus os meus planos, e Deus Ele nunca vai fazer aquilo que está ao nosso alcance, que podemos fazer, correr atrás, com o nosso próprio esforço, com as nossas próprias pernas, a nossa caminhada. E eu participei de uma campanha muito especial. E eu entrei com muita fé naquela campanha, mais assim do que tudo na minha vida. E a oferta também que eu semeei na casa do Senhor, ela verdadeiramente naquele momento para mim foi uma oferta de sacrifício, que é diferente de uma oferta de sofrimento. Sim. Era uma oferta que estava além do que eu tinha me organizado, mas não também que me faltasse nada, não que eu fosse ficar dependendo, né, correndo atrás, deixando de pagar contas por conta da oferta, não. Mas foi de fato sentir o que eu fosse oferecer algo de sacrifício no reino de Deus. Então eu coloquei lá nos meus objetivos e o primeiro foi esse, cursar minha faculdade de psicologia. Quando virou o ano, 2014, um belo dia eu correndo atrás ainda, já tinha saído a nota do Enem, eu já estava com o meu resultado, tudo direitinho, já tinha ligado, feito as contas. E as universidades que eu ia só ganhava 20%, 25%, 15%. E eu falei, Senhor, ainda não dá pra mim, eu não tenho essa condição. Eu não tenho, Deus, mas Tu és o Deus que abre portas onde não tem e Tu podes fazer aquilo que o homem não pode. E eu lembro que nesse dia, né, foi uma segunda-feira, eu estava ligando para a faculdade que eu estudo, que é a Universidade Celso de Lisboa, tá? E eu liguei muito e não consegui atendimento naquele dia nenhum. Eu falei, nossa, muito estranho, uma faculdade em pleno janeiro, né, virou o ano, o pessoal fazendo matrícula, não atender, não entendia. Saí do trabalho, na época eu trabalhava no centro da cidade, terminei o expediente, fui direto para a faculdade, fui lá pessoalmente, chegando lá, peguei a minha senha, sentei, aguardei, e a expectativa no coração, não morria, o meu sonho ali, cada dia mais aumentando. E ela falou, e aí, tudo bem, boa noite, qual é o seu nome, o que te trouxe até aqui? Eu falei, olha, eu vim, né, pegar informações a respeito do curso de psicologia, como é que é a metodologia de vocês, a mensalidade, enfim. Ela falou, olha, a metodologia, né, nós somos 10 períodos, 5 anos, e explicou um pouco da metodologia, o corpo docente, achei muito interessante. E para finalizar, ela falou, você tem como, a maneira de você entrar aqui na faculdade são de duas formas, ou pelo Enem, a sua nota no Enem, ou diretamente fazendo um vestibular conosco, que você pode ganhar até 100% de desconto. Aí beleza, eu falei, olha, o vestibular, eu acredito que a gente vai ter que agendar algum dia. Mas a minha nota do Enem eu já tô com ela aqui. Eu estava com tudo organizado, já valores de outras faculdades, tudo, pontuação, tudo ali. Fui e apresentei a minha nota para ela.
E aí quando ela viu, ela perguntou meu nome, eu falei, né, na verdade confirmei porque eu já tinha falado, Eliane, e ela virou para mim e falou, Eliane, você acaba de ganhar 100% de bolsa para cursar psicologia. E eu confesso para você que na hora eu fiquei assim meio que anestesiada, digamos assim, né, não foi deixando de acreditar, mas eu fiquei meio anestesiada porque era muito difícil conseguir. Eu falei, 100% de bolsa, você tem certeza? Ela falou absoluta. Você ganhou 100% de bolsa, vai para casa, pega esses documentos e amanhã você retorna aqui até meio-dia. E bacana, eu já tinha tudo organizado em casa, só estava esperando a bênção chegar, porque eu estava pronta para a oportunidade. Agradecer muito a Deus, né? Não pelo fato assim de ter conseguido tão rápido aquela bênção, mas eu sabia que no momento certo ela viria. Então não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. E a gente deixa de acreditar em algumas coisas, ou a gente perde a expectativa, perde a esperança, mas eu sabia que eu estava no caminho certo. Qual é o seu objetivo profissional? Bom, bacana. Depois que eu entrei na faculdade de psicologia, uma das primeiras frases que eu ouvi dizer é que você vai mudar muito. Eu ouvi isso muito no início. Eu ouço até hoje, mas no início era com uma frequência muito maior. Você vai mudar muito. E eu ficava assim curiosa para saber que mudança é essa que as pessoas falam tanto que nós vamos mudar muito. Eu falava isso para cada aluno, né, da sala. Vocês vão mudar muito, vocês vão mudar muito. Então eu sempre estive muito aberta para mudanças, né? Eu queria conhecer. Eu confesso para você que a faculdade de psicologia ela me moldou muito. Ela mexeu demais comigo, positivamente. Hoje eu vejo as questões de uma forma diferente. Eu consigo compreender de uma forma diferente. A fala muda, o andar muda, o jeito muda, o pensamento, tudo muda. E não muda e parou, ele continua em mudança. Mas é uma mudança gostosa, positiva, que você precisa se permitir isso. Sempre tive vontade de clinicar, né, que é a parte da psicologia clínica, que a gente trabalha em consultório, enfim, vai fazer o atendimento direto. Tenho muita vontade de um foco maior, que é seguir na psicologia forense, né? Que é a parte já da criminalista, toda essa questão mais entender por que a pessoa... Isso, eu sempre tive essa vontade desde o início, concursos em relação a essa área. Mas assim, o campo, né, da psicologia ele é muito extenso. Você entra e você pode, enfim, se descobrir para trabalhar em várias áreas. Na verdade, a psicologia, quando você faz a graduação, você não finaliza ali, né? Ali é a base. Você precisa ir desenvolvendo com muito mais detalhes naquilo que você de fato quer. Mas basicamente no corpo da psicologia a gente tem psicologia hospitalar, psicologia clínica, psicologia esportiva, psicologia organizacional. Descobriu ser uma pessoa mais paciente depois que você começou a estudar essa área? Verdade, não só a paciência, enfim, a gente descobre tudo que está oculto dentro da gente. A gente descobre até coisas que não imaginávamos que tivéssemos dentro de nós. Isso é incrível. É um momento de descoberta que eu lembro que quando isso até hoje acontece, vai acontecer sempre, mas quando começou assim a acontecer, como se fossem gatilhos dentro de mim, se despertando, se descobrindo, se revelando, isso mexeu muito comigo, porque eu estudava questões, aprendia questões e eu via que eu era aquela questão que ali acontecia comigo aquela situação. Então no início foi um pouco impactante, chocavam, né? Comigo foi assim. Mas no decorrer vai acontecendo, vai fluindo. Então assim, não só paciência, quanto N questões, você saber ouvir mais, falar na hora certa, falar de uma forma diferenciada. E interessante que as pessoas normalmente associam que o psicólogo ele sempre vai saber te ajudar naquilo. Não, é tudo, eu sempre costumo dizer que até que ponto você se permite para aquela relação. O psicólogo te ajuda a você se entender, né? Exatamente. Na verdade, a gente não vem com nada pronto, né? Eu vou encaixar esse padrão aqui para Carol. Não existe isso. Na verdade, a Carol vai se descobrindo ao longo do tempo e na verdade, o psicólogo ele vem como um facilitador para te ajudar no teu processo. E é incrível. Então, assim, é muito legal, porque na vida a gente passa por muitas fases, né? E, assim, muitas pessoas vivem aquelas coisas com a gente e reconhece as mudanças que nós tivemos, seja externo ou internamente, e a gente não, porque eu não faço psicologia, mas quem faz psicologia passa a entender o porquê de ter tomado determinadas atitudes, enfim, nesses momentos, né, do passado, que às vezes a gente fica assim, cara, por que eu fiz aquilo, sei lá, 5 anos atrás? Acho que tem alguma coisa legal, né, nessa parte. Na verdade a gente vem passando por fases, né, da vida, e eu acho que isso é muito particular,
né? Comigo, eu tenho que falar por mim. Acho que isso é muito particular, mas assim, comigo eu fico vendo de fato como que eu era, né? Não que eu mudei da água pro vinho, mas é o processo de mudança que vem acontecendo diariamente, constantemente. E eu tenho sempre essa questão comigo de fazer muita reflexão. Então eu acredito que amanhã eu posso ser uma pessoa muito melhor daquilo que eu fui ontem, né? Hoje é um domingo. Mais tarde, à noite, eu posso ser muito melhor do que aquilo que eu fui de manhã ou à tarde. Não é uma cobrança, algo que você fica ali se contendo com aquilo, não. Mas é um processo de fato que você começa a buscar uma modificação em relação a isso. Como eu posso ser melhor? Como eu posso atender o outro melhor? Como eu posso falar, me importar, pensar, agir? Talvez a gente não percebe, deixa passar batido. E eu mudei muito. Eu vou falar assim, algo muito simples que eu mudei. Não é que eu não fazia, mas hoje eu penso com muito mais carinho quando eu vejo uma situação. Dia você para, né, tá indo trabalhar, aquela corrida, você pego de surpresa por uma criança, talvez um sinal. Você nem dá atenção, não tô com pressa, vai saindo. Enfim, então isso começou a mexer muito comigo desde o ano passado, quando um certo dia, uma manhã chuvosa, eu estava indo trabalhar e próximo a um sinal e chegou um garotinho perto de mim. Ele estava com umas cartilhas de chiclete e ele falou: tia, você pode comprar um café da manhã para mim? E a gente, eu falei: vamos comigo, você vai tomar café junto comigo hoje. Levei ele até a padaria e eu cheguei lá e falei assim: o que você quer tomar de café, né? O que você quer comer hoje? Aí ele falou: tia, o que você puder comprar para mim. Eu falei: não, você vai poder escolher hoje o que você quer. Aí ele foi escolher um misto quente, não esqueça, um misto quente com café com leite. Só que ele também tinha falado que queria muito um guaravita com biscoito. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, agora você vai pedir o teu misto quente com café com leite e eu vou fazer para você um saquinho, que aí você vai levar o seu guaravita com, né, o pacote de biscoito que ele escolheu lá. E assim foi, conversamos com ele, o nome dele é Natan, e a gente bateu um pouquinho de papo. Então assim, já foi aquele momento de eu conseguir fazer um pouquinho com que amanhã do Natan fosse diferente. E às vezes ele leva aquilo pra vida, né? Porque ele não deve ter ninguém pra conversar. Sim, é uma família carente, o Natan veio de uma família carente. E assim, é interessante que ele falou comigo: tia, por que você parou pra me dar atenção? E a gente ficou conversando. Então assim, trazendo isso pra minha vida. Talvez se fosse uns anos atrás, eu não faria isso. Não que eu não fosse ajudar, como eu já ajudei várias vezes. Mas eu não daria aquela atenção especial. E não foi nada ao meu máximo. É algo muito simples que eu poderia fazer, eu tinha condições. Naquele momento, o poder de tornar aquela manhã do Natan estava nas minhas mãos. Então eu poderia fazer diferente. E assim... Então, tem uma série nova no Netflix que chama Gypsy, ou Gypsy, não sei muito bem pronunciar. E é o seguinte, é uma psicóloga e ela já fez alguns tratamentos antes, só que ela continua atuando. E o que acontece? Ela se envolve muito na história dos pacientes. E um spoiler da série é que um rapaz foi lá se consultar com ela dizendo que não conseguia esquecer a ex-namorada, que ela ligava de vez em quando, ele não aguentava mais ela, só que ele gostava dela. Ele estava meio que dependente da mulher. E a psicóloga, por fora, começou a se envolver com a ex-namorada dele. Tipo, pegou o telefone, começou a conversar para entender o porquê que a mulher tinha largado ele, enfim, basicamente é isso. E para emendar nessa introdução, eu queria saber a importância do psicólogo também ter um acompanhamento para não se deixar envolver com as histórias dos pacientes. A gente tem que saber diferenciar muito essa questão. Ali nós somos, até pela ética do profissional, nós somos literalmente profissionais. Não que não aconteça, né, como esse caso que você está contando, conta toda essa história, enfim, vai relatar. Mas como ética do profissional, o que acontece no trabalho é ali, morre ali, fica ali e acabou. A gente não tem que levar aquilo para fora, né, para tratar de uma forma íntima com o nosso paciente, cliente, enfim, ou deixar aquilo influenciar a nós mesmos com relação do que aconteceu ali, do que foi mencionado, das expectativas, de tudo. Então, assim, com relação dessa questão do psicólogo ter também um acompanhamento, foi uma frase que eu ouvia também muito no início da psicologia. Vocês precisam procurar um processo de psicoterapia. Eu falei: gente, mas por que a gente tem que ir? Porque no início a gente não entende muito. O primeiro período é muita história de não sei o quê, história da psicologia. É muito teórico. É muita teoria. Né? Mas tem frases que me marcaram muito e hoje eu vejo e entendo, né? Compreendo a importância de tudo isso. Então, eu também faço acompanhamento, né? Faço psicoterapia há 2 anos já.
é maravilhoso, é sensível demais, é incrível, é tudo de bom e muito mais. Então, assim, resumindo essa parte, de fato, o psicólogo ele precisa ser ético e não levar aquilo para si, né? Na verdade, não tirar aquilo do consultório. O que aconteceu ali é com o cliente, paciente dele, e o processo vai acontecer ali da maneira que houver a permissão, né? Tem que se permitir muito para ter essa relação. Tem que rolar esse feeling, senão não vai. E todo profissional da área também precisa desse acompanhamento, né? Que a gente trabalha, enfim, a nossa vida quase toda fazendo esse acompanhamento, esse atendimento. Você ouve muitas pessoas, você ouve muitos casos, e a gente precisa aprender a filtrar tudo isso. E é um filtro contínuo. É você entender que se eu estiver aqui com você agora, eu estou sendo super, hiper, ultra, mega profissional, você vai trazer a tua demanda, no teu caso, a gente vai trabalhar em cima disso, deu talvez o nosso período daquele momento, finalizou, você vai embora, acabou, é o próximo, né? Não é que acabou a relação, mas é uma relação daquele momento, não uma relação que eu vou sair daqui e ter, né, contando a vida da Carol para todo mundo, o caso da Carol, eu vou me relacionar de uma forma mais íntima com a Carol. Isso não pode acontecer. E por isso que a gente também faz esse acompanhamento da psicoterapia. Entendi. E é importante também lembrar que o psicólogo e o psiquiatra são coisas diferentes, né? Sim. Porque antigamente as pessoas tinham uma opinião bem formada de que eu não vou no psicólogo porque eu não sou maluco, né? Então, qual é a diferença bem prática de um psicólogo para um psiquiatra? Tá. Na verdade, isso tem até hoje, quando você fala em eu preciso procurar um psicólogo ou um psiquiatra, as pessoas associam muito a isso. Na verdade, é muito diferente do que tudo isso. Na verdade, quando você vai buscar um psicólogo, nada mais do que você identifica que tem questões em você que não estão legais e você precisa fazer com que elas fiquem bem. Então você está sendo corajoso, você está tendo uma atitude corajosa de procurar um profissional para viver melhor, para ser uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa melhor daquilo que você acredita que possa ser, né? Então, assim, o psicólogo ele vai trabalhar com essa questão mesmo da psicoterapia. Isso se for no ato clínico, né? Que é o consultório, né? Que todo mundo fala que tapete vermelho, no divã, Freud, tudo isso, né? Então, assim, o psicólogo ele vai mesmo por essa área, de fazer todo esse acompanhamento da psicoterapia. O psiquiatra já é na área da medicina. É mais então, parte de remédios. Isso, ele já vai trabalhar com essa questão mesmo de receita médica, né? Com remédios que o cliente, na verdade lá é paciente que a gente fala, né? Com a gente é cliente e paciente, que o paciente precisa. Então, o psicólogo ele não faz receita médica, a gente não tem não faz parte da nossa ética profissional e não condiz a conduta do profissional da área da psicologia de receitar algo envolvido a medicamentos para o paciente. Isso já é da área da psiquiatria, né? Que é o médico psiquiatra. Uhum. Mas aí a gente trabalha com esse acompanhamento. Então, normalmente, se você tem uma pessoa, vou te dar um exemplo assim muito simples, com um grau de insônia, né? Você não consegue dormir, você tem uma dificuldade muito grande para dormir. E até que ponto a psicoterapia pode e consegue trabalhar em cima daquilo? Porque também, acredito que você vai precisar de um medicamento para controlar aquilo em você. Só que o medicamento não é o psicólogo que vai passar. Eu trabalho em conjunto. Exatamente. Na verdade, é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar em cima daquele paciente. E para finalizar, conta um pouco pra gente como é a parte do mercado financeiro, se você pesquisou sobre isso antes de começar a faculdade, e em seguida dá algum conselho para quem quer ingressar nessa graduação. Com relação à questão do mercado, enfim, eu já pesquisei bastante desde o início, na verdade muito antes de eu ingressar na faculdade, quando eu ingressei e no decorrer. Então isso é algo que normalmente a gente sempre está buscando em relação a isso. Tem uma forma muito extensa que a gente pode trabalhar, cada área vai trazer um retorno financeiro um pouco diferenciado, talvez seja um concurso, talvez seja no início você clinicar mesmo, enfim, depende muito do que você vai trabalhar, isso vai dar uma oscilada, mas é um mercado bom, tá? Você tem que criar, na verdade, uma expectativa boa, porque tem esperança para questões melhores, mas depende muito do que você vai ter que fazer. Então, se você é voltado para a parte de concurso, você tem que focar naquilo. Talvez você vai perder um pouquinho agora, digamos assim, com aspas, né? Mas para ganhar lá na frente. Então é um mercado bom de se trabalhar, tem muitas oportunidades, mas a gente tem que se encontrar dentro daquele perfil que de repente a gente nem imaginou que pudéssemos querer. Como eu falei, na minha questão eu sempre tive vontade de clinicar e a parte de concurso, que seria da parte da psicologia forense, né? Mas é um bom mercado de se trabalhar e a minha expectativa não mudou em relação a isso. E com relação ao conselho que eu deixo, uma dica, que quem tem um sonho deve correr atrás desse sonho.
A única pessoa que pode matar o sonho é a própria pessoa. Então, se você tem um sonho, você precisa acreditar, agarrar aquele sonho de unhas e dentes, porque ele é seu. Ele foi construído por você com muito carinho e amor. Então, você precisa acreditar e correr atrás, ter força de vontade, não se importar com o que as pessoas vão dizer, porque o sonho ele foi construído por você, então você tem que acreditar e correr atrás. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu mostro pra Yane e ela responde pra vocês. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!